Oi, pessoal, tudo bem? Vamos cantar? Pra começar? O que a gente vai cantar? Mulher do Ló. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver que ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Outra. Jonas fugiu de Deus, não queria ir pregar. Dentro de um navio grande, Jonas foi cochilar. Veio a tempestade atroz, o navio iria afundar. E os homens do navio jogaram Jonas no mar. Foi descendo dentro de um peixão, até que buscou a Deus fazendo uma oração. Foi descendo dentro de um peixão, até que buscou a Deus fazendo uma oração. Foi! Ora pra gente começar? Ora, Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigada por mais esse dia. por mais esse dia. Abençoe Abençoe todas as pessoas, todas as pessoas, os nossos amigos, nossa família, família, e faça com que com que as crianças guardem guardem essa historinha no coração delas. no coração delas. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, a história de hoje está na Bíblia. Estou aqui com a Bíblia da Maria Luísa. E está no livro de Daniel, lá no comecinho. Todo mundo conhece algum Daniel, né? Uhum. E eu acho que todo mundo já ouviu falar da história de Daniel, aquela história de Daniel na cova dos... Leão. Só que não é essa que eu vou contar hoje. Hoje eu vou contar lá no comecinho da história, tá? Daniel na cova dos leões vai ficar para a próxima semana. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, que era um rei muito importante lá na Babilônia, ele atacou o povo de Deus e Deus permitiu, tá? E nesse ataque, Maria Luísa, ele pegou muitas pessoas como escravas. E aí ele falou assim para um dos funcionários dele para pegar jovens para trabalhar para ele. E aí ele mandou pegar alguns jovens que fossem bonitos, inteligentes, não tivessem nenhum defeito e que eles pudessem aprender, estudar. Então tinha que ser bem inteligente, né, capaz, para poder trabalhar para eles depois, mais pra frente. E aí era para eles ficar 3 anos se preparando, comendo da comida do rei, bebendo do vinho do rei, para ficar bem fortes, inteligentes, sábios, para trabalhar. E entre esses jovens estava Daniel, que é o da cova dos leões, que a gente sabe, e mais 3 amigos deles: Ananias, Misael e Azarias, do povo de Judá, da tribo de Judá, povo de Deus. Ananias, Misael e Azarias. Só Daniel que é normal, né? É. E aí, quando eles chegaram lá, eles mudaram os nomes deles para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Daniel ficou sendo Beltesazar, o Ananias ficou sendo Sadraque, o Misael ficou sendo Mesaque e o Azarias ficou sendo Abednego, tá? Mais estranho ainda. Mais estranho ainda.
E aí, pessoal, Daniel resolveu que ele não ia se contaminar com as comidas do rei, porque as comidas do rei eram comidas de oferta a outros deuses, eles adoravam outros deuses, eles se embebedavam e comiam demais. E aí Daniel falou assim, eu não vou me contaminar com essa comida. E aí pediu para o rapaz que cuidava deles, da alimentação deles, para deixar eles comerem, ele e os 3 amigos, né, os 4, para deixar eles comerem só legumes e beber só água. E aí ele falou, não sei, vocês vão ficar fraquinhos, o rei vai mandar me matar, que o rei é muito bravo. Ele falou assim, não, faz o teste, vamos ficar alguns dias assim, aí você vê. Quando passaram esses dias que eles combinaram, quando ele olhou, eles estavam mais fortes e mais bonitos que os outros que estavam comendo tudo que o rei comia e bebendo vinho. E aí ele permitiu, né, que eles ficassem assim. Passado um tempo, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele ficou muito agoniado, porque ele não sabia o que significava esse sonho. E aí ele ficou, e aí ele chamou os sábios, os inteligentes lá do palácio, ninguém sabia. E aí primeiro ele falou assim, ó, eu tive um sonho, quero que vocês me expliquem. Aí, mas que sonho, rei? Quero que vocês saibam o que eu sonhei. Já que vocês são os adivinhos, né? Ninguém sabia falar. E eles queriam que ele falasse o sonho para ver se eles entendiam. E ele não falava. E aí, o que aconteceu? Aí ninguém conseguiu. E aí, de repente, o Daniel, ele contou, ele revelou o sonho pro rei, tá? E aí ele... Quer ver? Ó, tá aqui, ó. O rei falou, já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. E aí eles não conseguiram. Se me contarem o sonho e explicar o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. E ninguém sabia. Então, conta o sonho, ninguém sabia. E aí, o que aconteceu? Os sábios não conseguiram, né? E o rei ficou muito bravo, muito bravo, muito bravo. E aí o Daniel, ele foi procurar um dos chefes, que era o Arioque, e aí ele perguntou, por que o rei mandou matar aqueles homens, né? Por que o rei mandou acabar, destruir? Lembra que a gente leu esses dias? Mandou destruir as famílias deles. Por quê? O que aconteceu? Aí ele falou que Deus, que o rei tinha tido um sonho e ninguém sabia. Aí o Daniel falou assim, eu consigo. Em nome de Jesus eu consigo, no nome do meu Deus eu consigo. E aí ele pediu a Deus para revelar o sonho para ele. E aí o funcionário do rei chamou lá o Daniel foi, né, e conversou com o rei. E ele tinha pedido para Deus, né, e ele falou, rei, o senhor sonhou, teve esse sonho, e isso quer dizer, assim, explicou para ele o sonho, falou o sonho, contou o sonho e contou a explicação. E aí o rei quis encher o Daniel de presentes e muitas coisas, ele se curvou diante de Daniel e falou que o Deus dele que era o Deus bom, que era o Deus que sabia das coisas, que nenhum dos funcionários dele, os sábios, não conseguiram e Daniel conseguiu. E ele era um rapaz que ainda estava em treinamento, então ele não sabia de muita coisa, né? No ver deles, mas a gente sabe que quem ensina, quem mostra as coisas é Deus, né? Quem mostra as coisas pra gente, desculpa. E aí o rei colocou Daniel como um chefe lá, uma alta autoridade lá no palácio. E aí Daniel fez um pediu para colocar os 3 amigos dele como funcionários reais também. E aí ele colocou, tá? Passado um tempo, o rei resolveu fazer uma estátua enorme, uma estátua bem grande, de muitos metros de altura, 27 metros, tá aqui na Bíblia. E aí ele ordenou que todos os governadores, todos os chefes, prefeitos, todo mundo viesse para inauguração da estátua, para festa. E aí o encarregado do rei anunciou, né? Ele foi lá e falou assim, atenção, povos de todas as nações. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, todo mundo deve se ajoelhar e adorar a estátua. E agora? O que a gente faria, hein? É um decreto do rei. Ninguém pode desobedecer a ordem do rei
E aí ele falou mais, quem desobedecer vai ser jogado na fornalha ardente. Tá parecendo a fornalha hoje, né? Tá muito quente. Mas eles tinham um forno bem grande. E aí eles colocavam lenha e deixavam esse fogo queimando bem ardente. Era jogar e morrer. Jogava a pessoa lá dentro, a pessoa morria queimada. Eu sairia correndo. E aí, o que acontecia? Tinha as pessoas más que tinham inveja do Daniel e dos amigos dele. Eles perceberam que os amigos de Daniel não queriam, não se ajoelhavam, não adoravam a estátua na hora que tocavam lá a trombeta. E aí eles foram lá fazer fofoca pro rei. E aí eles chegaram lá e falaram assim, ué, rei, o senhor não deu uma ordem que era pra adorar a estátua quando a trombeta tocasse? Tem uns homens aí, uns judeus aí que o senhor colocou como autoridade aí no palácio, no reino, e eles não estão adorando a estátua. Aí o rei ficou muito bravo, muito nervoso, muito furioso e mandou chamar eles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Chamaram. E aí ele falou, é verdade que vocês não estão prestando culto ao meu Deus, não estão adorando a minha estátua, a estátua que eu mandei fazer? Então vai lá agora. Vocês vão agora ajoelhar e adorar a estátua. E aí eles falaram que não. Com todo o respeito, rei, nós não vamos. Se vocês não forem, vocês vão ser jogados na fornalha. Aí eles falaram, rei, nós não vamos falar nada, nós não vamos fazer nada. Mas nós não vamos adorar. Pode falar, fala alguma coisa para se defender, nós não vamos falar. E se Deus quiser, ele vai nos salvar, senão nós vamos morrer por ele. Olha que bonito, olha que coragem, né? E aí o rei ficou mais nervoso ainda. E aí ele falou assim, ó, é só não bater na mesa. Esquenta a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais do que o normal. E joga eles lá dentro. E aí, os homens mais fortes lá do palácio pegaram eles e jogaram lá dentro. Daqui a pouco tá lá o rei olhando. Ele falou assim, não foi 3 que a gente jogou lá dentro? Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim. Por que tem 4 pessoas lá dentro andando? Sabe como que eles foram jogados lá dentro? Amarrados. Eles foram amarrados e jogados lá dentro para não ter tempo, não dar conta nem de levantar. Onde que eles caíssem ia ficar lá queimando. Amarrados. E aí o rei falou assim, mas tem 4 pessoas andando lá dentro como se não tivesse fogo, como se não tivesse nada acontecendo. O rei chegou, arrepiou. E aí o rei falou assim, ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, pode sair. E aí eles saíram, não tava nem cheirando fumaça. Enquanto isso, as pessoas que jogaram eles lá dentro morreram queimados. O fogo estava tão forte que queimou as pessoas que jogaram eles lá dentro. E eles não se queimaram. E aí, pessoal, quando eles saíram, o rei falou assim, o Deus de vocês é perfeito, é maravilhoso mesmo, ele livrou vocês, ele mandou um anjo junto com vocês lá dentro da fornalha. Eu vi, tinha 4 lá dentro andando e vocês não se queimaram, vocês não se machucaram, é o Deus de vocês que deve ser adorado. E aí, o rei falou assim, ó, que qualquer pessoa que insultasse, que falasse mal do Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, era para morrer. Porque ele não ia aceitar falar mal desse Deus, que podia salvar como ele salvou os 3. Né? E aí ele pegou os 3 e colocou em cargos melhores ainda lá na Babilônia. Tá, pessoal? Pra gente ver o tanto que Deus é maravilhoso, tanto que Deus pode fazer por nós, né? E nesse momento que a gente tá passando dessa pandemia de coronavírus, a gente tem visto aí muitas pessoas morrendo, mas outras pessoas também sobrevivendo por milagre de Deus. Então, assim, a gente não pode questionar, né, as decisões de Deus na nossa vida, mas o quanto que ele é bom, né? Que ele tem nos protegido, que ele tem nos livrado, né? Às vezes alguém que a gente conhece, uma pessoa que a gente ama, teve a doença, mas já sarou, já tá bem, né? Então, assim, Deus tem nos livrado dessa doença, graças a ele, né? Então, vamos orar de novo? Você ora. Tá bom.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada muito obrigada pelas nossas vidas, pelas nossas vidas, pela nossa família. pela nossa família. Continue nos abençoando Continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal. e nos livrando de todo mal. Te peço, Senhor, Te peço, Senhor, que esteja com as pessoas que estão com coronavírus, que esteja com as pessoas que estão com coronavírus, livrando-as desse mal, livrando-as desse mal. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, que essa palavra possa ficar no nosso coração, que a gente possa ter coragem de falar de Deus para as outras pessoas, coragem de dizer não para as coisas erradas, como os 3 amigos de Daniel fizeram, como o Daniel fez, né? Falar não para tudo que é errado, falar não para desobediência, falar não para mentira. Quando o coleguinha te chamar para fazer uma coisa feia, uma coisa errada, falar não. Né? Porque nós somos crianças, nós somos pessoas de Deus. Deus nos escolheu e a gente tem que servi-lo e tem que fazer tudo bonitinho, direitinho, do jeito que o Papai do Céu gosta, não é verdade? E quando a gente faz coisas erradas, a gente tem que pedir perdão, né? E se arrepender de coração, tá bom? Então, tchau, beijo, fica com Deus e até a próxima.